Uma instalação mal feita de sistema pode comprometer o desempenho do computador e até fazer com que você perca dados. Mas o que é uma instalação mal feita? E como utilizar seus arquivos para aproveitar o máximo de desempenho do seu computador? Então, neste vídeo, eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber para iniciar um processo de instalação de um sistema operacional. Meu nome é Wilson Galindo e este canal é para aproximar educação e tecnologia. Então, se você tem interesse, já se inscreve no canal porque eu vou postar muitos vídeos nessa área. Essas dicas servem tanto para você que faz a manutenção já do computador e para você que não faz ou pede para alguém fazer, porque são dicas essenciais. Muitas vezes essa pessoa que faz a manutenção no seu computador, ela não tem o conhecimento técnico para fazer determinados tipos de procedimentos. Então, hoje eu já vou mostrar para vocês como solicitar esse serviço, a importância de ter esse procedimento no seu computador. E ao longo desse vídeo, eu vou dar muitas dicas de como você trabalhar melhor no seu computador, deixar ele mais rápido, organizar os arquivos de maneira mais eficiente no seu computador e até dar dicas de você investir um pouco e deixar ele bem mais rápido. Então essas dicas vão lhe ajudar também a organizar os arquivos no seu computador. Então às vezes você pode ter um arquivo no computador e não sabe onde ele está. Então desta maneira você vai ter acesso bem mais fácil aos seus arquivos. Eu sempre falo aqui no canal que o smartphone também é um computador. Então, se você quiser reinstalar o sistema operacional num smartphone, é muito mais fácil. Por quê? Ele dá a opção lá, restaurar padrões de fábrica. Então, basta você selecionar essa opção e ele vai voltar a como ele veio de fábrica. Isso serve também para os computadores da Apple e algumas marcas específicas que oferecem essa opção. Mas um dos problemas desse tipo de instalação é que ele não oferece muitos tipos de personalização. Então, a partir de agora, eu vou falar sobre computadores desktop e notebooks. Mas antes, vamos falar sobre um termo que as pessoas usam muito, que é formatar o sistema operacional ou formatar o computador. Bem, formatar, ele significa apagar os dados. Então, quando você formata o disco, ele vai apagar tudo daquele disco. Mas você não quer só formatar o computador. Você quer também instalar o sistema operacional. E se você está em dúvida o que é um sistema operacional, eu tenho um vídeo explicando exatamente o que é um sistema operacional. Então pode clicar no card e eu vou também deixar na descrição. Então você não quer simplesmente formatar seu computador. Você quer reinstalar o sistema. Por algum motivo, o seu sistema está com algum problema ou começa a ficar lento e você quer reinstalar esse sistema. Ou seja, você formata o computador e instala novamente o sistema operacional. Então hoje eu vou dar muitas dicas para você evitar ter problemas com a manutenção de computadores futuramente. Por isso, assiste o vídeo até o final, porque são muitas dicas. Uma questão muito importante é que todo computador ele já vem com um sistema operacional já instalado. Assim que você liga o computador, aparece aquela tela preta cheia de texto. Esse é o sistema operacional inicial chamado BIOS. Então, qual o papel do BIOS? O BIOS é justamente um sistema básico que ele dá conta de, assim que você liga o computador, ele já reconhece os dispositivos básicos dali do computador. O teclado, muitas vezes o mouse, o monitor, para você ter as informações iniciais para você poder instalar um sistema operacional mais avançado. E para reconhecer esses dispositivos, a gente vai precisar de driver. Então, muita gente se perde ou tem muitos problemas do computador por não saber o que é um driver. Pense que nós temos uma infinidade de dispositivos hoje disponíveis. Monitores, teclados, webcams e a todo momento são criados novos dispositivos. Então seria muito difícil para um sistema se comunicar com todos os dispositivos. Então o que acontece é a ordem inversa.
O sistema operacional ele já tem uma série de procedimentos de comunicação e aquele fabricante do dispositivo cria um programa que chamamos de driver, que permite a comunicação entre esse dispositivo e o sistema operacional. Então, o sistema operacional faz essa ligação entre o usuário e a máquina, o hardware. Só que o driver é aquele programa que realmente entende a linguagem de máquina. Ele já se aproxima lá daqueles zeros e uns que tanto se ouve falar do computador, do funcionamento do computador. Então, o BIOS, além daquelas informações básicas para inicializar o computador, ele ainda guarda informações como data e hora e as opções de inicialização do computador, que vamos trabalhar daqui para frente. Uma curiosidade: como o computador guarda essas informações mesmo desligado? Mesmo que você puxe da tomada, ele não perde essas informações como a data e a hora, por exemplo. Bem, ele não perde essas informações graças a uma bateria chamada de lítio 2032. Então, se quando você desliga o computador e liga novamente, ele começa a perder informações de data, você já sabe que deve trocar essa bateria. Bem, para fazer a instalação do computador, você precisa de uma mídia de boot. O que é isso? Alguma mídia que armazene os arquivos do sistema operacional. Então, a partir dele, você vai transferir para o computador. Então, que mídias são essas? Você pode armazenar tanto num CD ou DVD, num pendrive ou até num HD externo. O mais comum é no pendrive. Mas como você consegue criar esse disco de boot? Vamos supor agora que você quer instalar um sistema operacional a partir de um pendrive. Então, a primeira coisa que você precisa buscar é um arquivo de imagem, normalmente com extensão .iso, que você vai pesquisar na internet. Se for para Linux, todo criador disponibiliza para baixar lá no seu site. Para Windows, a Microsoft não disponibiliza todas as versões do sistema operacional. Então, dependendo da que você precise, não consiga dessa maneira. De posse desse arquivo, você vai utilizar um programa específico para copiar esse arquivo. Não basta simplesmente você copiar e colar para seu computador. Quando você for instalar o seu computador, é muito importante saber que tipo de disco rígido você vai utilizar no computador. Então, temos três principais. O HD convencional, que ele é eletromecânico, é o mais lento. Temos o HD SSD, que ele é de estado sólido, ele é todo eletrônico, muito mais rápido e muito eficiente, muito mais eficiente. Então, já está aí uma dica muito importante. Se você tem um notebook, por exemplo, que ele está um pouco lento, você pode substituir seu HD convencional por um HD SSD, que vai aumentar muito o desempenho dele. O que eu recomendo é um HD de 240 GB. Embora os HDs SSD sejam muito mais rápidos que o HD convencional, ainda temos o NVMe. Esses HDs, eles utilizam a mesma tecnologia do SSD, mas eles são conectados direto na placa-mãe. Eles são muito mais eficientes porque eles não precisam do cabo para se interligar à placa-mãe. Eles são interligados diretamente na placa-mãe e nisso você ganha desempenho. Então, muitas vezes alguém tem um computador que aceita esse tipo de disco e não sabe. Normalmente, as placas-mãe que recebem memória a partir da DDR4 já aceitam esse NVMe, que ele é muito mais rápido, ele se torna mais rápido que o disco SSD. Então, se você tem um computador, vale a pena verificar, pesquise se ele tem essa saída NVMe. Se ele tiver, com um pouco de investimento, você vai dar um ganho muito grande no desempenho do seu computador. De posse de sua mídia de boot, no caso do seu pendrive que a gente está utilizando, nós já podemos começar a instalação do sistema operacional. Ou seja, seu pendrive de inicialização, você pode já começar a instalar o seu sistema. Eu não vou mostrar aqui hoje porque você pode encontrar vários vídeos instalando diversos tipos de sistemas operacionais. O vídeo de hoje eu vou mostrar de maneira geral. Então, de maneira geral,
tem um procedimento que toda instalação deve ter, que se chama particionar o disco, ou seja, dividir em partes o disco rígido. Então, por que eu recomendo muito que você faça isso? Ou que você peça para alguém fazer? Quando você particiona um disco, você tem a possibilidade de separar o sistema operacional dos seus arquivos. Qual a grande vantagem disso? Se der algum problema naquela partição do sistema operacional, você não perde todos os seus arquivos. Você apaga aquela partição de tal sistema operacional sem alterar a partição dos seus arquivos. Ou seja, se der qualquer problema naquela partição de tal sistema operacional, seus arquivos estão preservados. Outra vantagem é a localização. Se todos os seus arquivos estão localizados naquela partição, então você já sabe aonde seus arquivos estão. Então, não há necessidade de um backup, ou seja, quando você precisa colocar esses arquivos em outro lugar, e eu recomendo muito que vocês façam isso, podem até utilizar as nuvens, né? Pode fazer um backup de seus arquivos num serviço de armazenamento de dados nas nuvens, como o Google Drive, o OneDrive e outros que você pode encontrar. Normalmente você ganha desempenho também, porque como a leitura dos dados do sistema operacional estão todos separados, ele busca normalmente muito mais rápido esses arquivos e abre mais rápido os programas para você. Neste caso, fica muito mais fácil se seus arquivos estão todos organizados naquela partição. O fato de criar a partição já quer dizer que seus arquivos vão lá para aquela partição? Não. Você vai ter que fazer alguns procedimentos para garantir que todos os seus arquivos já vão para aquela partição. E você também pode encontrar esses tutoriais na internet. Inclusive, se seu computador não está particionado, mesmo depois de instalado o sistema operacional, você pode criar essas partições e colocar seus arquivos lá, mas sem precisar reinstalar o Windows ou o sistema operacional em questão. Agora, algumas dicas de formatação. Para o HD convencional, você deve sempre priorizar o sistema operacional mais próximo do centro do disco, ou seja, as primeiras partições para o sistema operacional. Por quê? Quanto mais ao final do disco ele vai gravando as informações, mais ele vai ficando lento. Para os discos SSD e NVMe, a única ressalva é que você não pode particionar com a partição comum, chamada MBR, que é a que estamos acostumados por aí. Para esses tipos de HD, você precisa configurá-los previamente com a partição do tipo GPT. Esse tipo de partição vai permitir que você crie várias partições em HDs, SSD e NVMe sem prejudicar o desempenho do seu sistema. Se você utilizar o MBR nesse tipo de HD, ele tende a dar problema. Uma das grandes vantagens de se utilizar HDs SSD e NVMe é principalmente nos arquivos de troca, ou seja, constantemente o sistema operacional ele troca informações entre a memória RAM e o disco rígido. Então, quando você otimiza o disco rígido, você ganha muito no desempenho como um todo. Inclusive, se você tiver pouca memória RAM disponível, o sistema operacional pode utilizar o seu disco rígido como arquivo de troca, como memória RAM, também chamado memória virtual. Por isso, quanto mais rápido o seu HD, isso vai impactar diretamente no desempenho do seu computador. Como o HD normalmente é mais lento, então investir num bom HD é essencial para ter um computador com um bom desempenho. Então nós vimos hoje que com um pouco de conhecimento, nós podemos sim otimizar muito o sistema de forma a obter o máximo de recursos dele. Se você já teve alguma experiência positiva ou negativa com esse tema, deixa seu comentário. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.